Opa! Seja bem-vindo à casa dos meus pais, Antônio de Oliveira e Antônia Garcia Oler de Oliveira. Então eu vou apresentar aqui, essa aqui era a sala, né? Onde continha uma mesa, apenas uma mesa com 4 cadeiras, né? E nessa mesa o pessoal usava para bater papo, para jogar truco, né? Reunia meu avô com os filhos, né? O avô aqui, ó, Giuseppe Oliveira e Maria Mantovani. E aqui estão meus pais, né? Antônio de Oliveira e Antônia Garcia Oler de Oliveira, né? Esse aqui já é um piso moderno, né? Antigamente era tudo assoalho, com um porão de mais ou menos 80 centímetros da terra, né? Essa casa aqui ela foi construída em 1917, né? E essas portas aqui, ó, esses portais, são todos originais. Aqui era o corredor de acesso aos dormitórios. Aqui a minha mãe gostava de utilizar essa máquina de costura, né? Para fazer as roupas da família, fazer remendos, tudo, né? Porque antigamente não tinha lojas de roupas prontas, né? Tudo era feito nessa máquina. E aí aqui é o quarto que posteriormente ele ficou assim como um quarto depósito, mas quando meu avô era vivo, aqui ficava a cama do meu avô, né? Tinha um pequeno guarda-roupa de madeira maciça e aqui ficava o meu avô. A lembrança que eu tinha é que era muito pequeno e meu avô já estava doente, eu trazia a sopa para ele comer, né? Ó, essas portas são tudo originais de 106 anos atrás, né? Esse puxador aqui, ó, é original, ó. Esses vidros, bandeira, é tudo original. Essa porta tem 106 anos. Essa casa ela tem um pé direito bem alto. Na época eu acabei rebaixando o forro de PVC porque era muito alto o pé direito. Isso aqui é um outro dormitório, né? Onde eu passei toda a minha infância até atingir os 21 anos de idade. Eu dormia nesse dormitório aqui. A cama era uma cama de madeira, parecida com essa aqui. E os colchão, naquela época não tinha colchão de espuma. Era um colchão com pano e palha, né? Aí aqui assim no colchão tinha umas entradas sobrepostas assim que você levantava e remexia as palhas para deixar toda uniformizado a cama, né? E os travesseiros era preenchido com penas de aves, né? Não tinha também travesseiro de espuma, né? Aqui uma vez tinha um assoalho aqui e acabou nesse vão de 80 centímetros entrando umas abelhas Europa. E meu pai, como também gostava da apicultura, né? Era apicultor, acabou deixando desenvolver. Então aqui formou-se um favo de mel enorme por baixo das tábuas. Aí meu pai, no período que estava bom o mel, ele retirava, né? Usava aquelas roupas de apicultor, retirava, fechava bem aqui o quarto, certo? E ele depois extraiu o mel em outra dependência ali. Aqui antes do meu pai fazer essa garagem, aqui tinha um alpendre, né? Que era o acesso da sala. Aqui tinha um pé de maçã, aqui e dava umas maçãs pequenas. Tinha um pé também de limão, né? Aqui, esse outro dormitório aqui era o dormitório dos meus pais, né? E mais ou menos posicionado desse jeito, eram guarda-roupas tudo de madeira maciça, que não existe mais, né? E aqui era o dormitório dos meus pais, né? Aqui continua esse pé de uva, que deve ter mais ou menos 70 anos, né? Só que agora não tem a parreira, né? Mas tinha uma parreira de uva aqui, e como a minha família é tudo descendente italiano, não podia faltar um pé de uva no seu quintal, né? Essas portas também, ó,
São portas originais. Aquele puxador já é moderno. Ele já perdeu o puxador dele. Aqui aqui era uma sala de tipo salinha de jantar. Tinha uma cristaleira aqui, né? Esse baú é original, do tempo dos meus avós também, para guardar roupas, tudo. Esse baú ele ficava localizado no primeiro quarto lá, que era o quarto do meu avô, né? Aqui assim tinha uma mesa, né? Uma mesa e uma televisão, né? Uma televisão que lá nos anos 80 foi a primeira vez que meu pai comprou uma televisão, né? E a minha mãe fazia as atividades na cozinha e assistia a televisão. Aqui tinha uma porta de madeira que acessava esse pé de uva aí, né? E aqui tinha uma janela de madeira, aquelas tipo guilhotina, né? Subir e descer. E aqui tinha também um rádio para a gente ouvir música, né? Então, queria bater um papo, era uma sala de estudo também, né? Quando a gente era adolescente, a gente usava uma mesa aqui para fazer as tarefas escolares, né? Aqui, essa cozinha ela sofreu uma modificação, né? Bem aqui assim, tinha uma parede, né? E aqui assim tinha uma porta que cessava, que meu pai chamava isso aqui de despensa, esse espaço. Até tinha um degrau aqui de uns 20 centímetros. Mas, voltando à cozinha, aqui tinha um fogão a lenha, aqui, aqueles fogão feito de alvenaria, né? A lenha. E aqui assim tinha esse armário, né? Esse armário é original. E aqui a minha mãe guardava naquela época, que não tinha água ainda encanada em Cristais Paulista, ela tinha um pote de barro onde guardava a água para usar nas alimentações, né? E nessa porta tinha esse degrau, né? Bem aqui nessa parte aqui tinha uma pia, né? Uma pia para minha mãe lavar a louça, né? Isso já após os anos 60, mais ou menos. Que antes, como eu havia dito, a água era cisterna, né? Aqui tinha uma entrada, né? Uma entrada, onde hoje é a porta do banheiro aqui. Não tinha essa porta do banheiro. E aqui tinha uma banheira daquela antiga, que era de ferro esmaltado, né? E para tomar banho. A saída para o quintal era uma porta aqui, ó, né? Uma porta de madeira que saía para o quintal. Aí foi fechado, foi ampliado essa cozinha. Aqui, bem nessa posição aqui, ó, bem nessa posição aqui, o meu pai, quando extraiu o mel, ou da casa aqui, ou onde ele encontrava na roça, ele deixava o mel escorrer aqui num caldeirão grande. Ele botava os favos de mel dentro de um saco, tudo limpinho, né? Depois ele envasava o mel. Então, aqui, antigamente, a caixa d'água existia, mas não tinha essa área aqui, né? Aqui era tudo chão, né? Tudo chão. Não tinha essa porta. Aqui seria o fundo do quintal, onde era cheio de pés de fruta, né? Bem ao centro aqui tinha um pé de jabuticabeira. Bem ao lado aqui tinha um pé de laranja. Esse aqui, posteriormente, meu pai fez essa casinha que ela foi desmanchada agora. Essa casinha era para guardar ferramentas, né? Rurais, né? Do sítio lá, né? Guardava enxada, guardava peneira, guardava escada de colher café, né? Aqui, na época que eu era pequeno e não tinha água, aqui funcionava uma cisterna. E bem do lado aqui tinha um batedor de roupa, né? Uma madeira onde a minha mãe lavava a roupa, né? Aqui era
de vir. Aqui era uma patente, ó. Bem aqui assim era uma patente, né? E aqui meu pai tinha uns 10 pés de café, que além da paixão pelo cafezal, ele cultivava uns 10 pés de café aqui. Ao fundo lá tinha 3 jabuticabas, 3 pés de jabuticaba. Aqui tinha um pé de mexerica polcã, né? Que era também, né, a paixão do meu pai. Tinha um pé de caqui também por aqui. Pé de caqui, muito gostoso ainda. Aqui é a parreira. Parreira de uva que meu pai plantou há mais de 60 anos, né? É. Aí tinha tudo, tinha uma estrutura de madeira em T, com 6 fios de arame, onde abrigava a parreira. O jardim da avó era nesse entorno aqui, ó. Tudo isso aqui era o jardim da avó. Eu plantava tudo quanto é tipo de flores, né? Tomado. Então, pessoal, agradeço aí. Essa foi uma apresentação da casa dos Libeiras.